Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Leal. Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre campo elétrico, tá? E o que viria a ser o campo elétrico? O campo elétrico, pessoal, é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica. Tal que a outra carga, né, uma carga de prova, que seria uma carga com uma força muito pequena, ao ser colocada ao redor dessa carga, sentiria uma força de atração ou de repulsão, tá? Então, o campo elétrico ele é a região ao redor da carga no qual a carga exerce influência elétrica sobre outras cargas. De modo que se você colocasse uma outra carga num campo elétrico de uma carga fonte, esse campo elétrico resultaria numa força. E aí, dependendo do sinal das cargas, seria de atração ou repulsão. Tá? Bem, então, o campo elétrico, pessoal, ele é tido como um vetor, tá? Então, ele tem uma direção também. Então, para a carga positiva, a direção do vetor campo elétrico vai ser sempre apontando para fora. E para a carga negativa, vai ser sempre apontando para dentro, tá? Ou seja, para a própria carga. De modo que a configuração que a gente vai ter vai se parecer mais ou menos com isso aqui, ó. Com uma carga positiva, eu vou ter linhas de campo apontando para fora, tá? No qual, em cada ponto relativo à distância do meu centro, eu vou ter um campo elétrico com uma intensidade diferente. E para a carga negativa, eu vou ter as linhas de campo apontando para dentro, tá? E também, de acordo com a distância do centro, eu vou ter campos elétricos com intensidade diferente, tá? Graficamente, pessoal, o campo elétrico ele pode ser denotado por uma curva, né? Que ela é descendente, ou seja, ela diminui quadraticamente, né? Conforme a distância vai aumentando. Então, olha só, quando a distância é pequena, eu tenho um campo elétrico alto. Conforme a distância vai crescendo, aqui no eixo X, né, que está representado pela letra D, o valor do campo elétrico vai diminuindo, né? A unidade do campo elétrico no sistema internacional é volt por metro, tá? É a unidade de intensidade do campo elétrico. E a direção e sentido depende da carga elétrica, né? Se ela é positiva ou negativa. A gente já viu que o campo elétrico ele aponta para sentido diferente de acordo com o tipo de carga. Muito bem. E se eu tenho várias cargas? Bom, se a gente tem várias cargas, como nessa configuração aí, ó, eu tenho 3 cargas elétricas. Cada carga produz um campo elétrico. E eu quero saber o campo elétrico num ponto entre essas 3 cargas. Como é que eu faço? Bom, pessoal, o campo elétrico, pessoal, ele é somatório, tá? O campo elétrico naquele ponto ali, ele vai ser a soma vetorial dos campos elétricos da carga 1, da carga 2 e da carga 3, tá? Não importa o sinal ou a intensidade delas. Cada carga vai ter uma influência de campo elétrico ali naquele ponto e o campo elétrico resultante é a soma dos campos elétricos. Bom, ainda olhando a configuração das cargas elétricas, a gente pode ver que, por exemplo, a gente pode ter cargas elétricas de sinais iguais juntas ou cargas elétricas de sinais diferentes, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem 2 cargas positivas. Cargas positivas, elas tendem a divergir o campo elétrico, né? Então, por isso que elas ficam com essa configuração, ó. As linhas de campo elétrico, elas não se cruzam, né? E para 2 cargas positivas, elas divergem uma da outra. Para cargas de sinais diferentes, as linhas de campo elétrico elas convergem, ó, saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, fazendo essa configuração que vocês estão vendo aí. Aqui a gente tem ainda, né, cargas de sinais diferentes, porém com posições trocadas, ó. Primeiro positivo, depois negativo e positivo. A única coisa que muda é a direção, né? Aliás, o sentido do vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, pessoal, independente da configuração, ele é sempre tangente
linha de campo daquele ponto, tá? Então, olha ali, ó, tem aquela setinha preta, ela está indicando que o vetor campo elétrico ele é tangente, né? Àquela linha de campo ali, beleza? Olha ali, ó, a mesma configuração, só que agora, ó, eu tenho uma carga positiva ali e uma negativa dentro do campo elétrico formado pelas essas duas cargas maiores. Percebe que a carga positiva e a negativa, elas têm um vetorzinho, ó, que ele está tangente à linha de campo do ponto onde a carga se encontra. Beleza? Bom, a gente, matematicamente, né, o campo elétrico ele pode ser calculado utilizando uma carga de prova. O que é uma carga de prova? Seria uma carga muito pequena que não afetaria a configuração do campo elétrico, tá? De uma carga maior. E o campo elétrico, pessoal, ele é a razão entre a força elétrica dividido pelo módulo da carga, tá? Então, o módulo do campo elétrico vai ser a força dividido pelo valor da carga, tá certo? De onde que veio essa equação? Essa equação veio da equação da força elétrica, que a gente já conhece. Então, ó, o campo elétrico ele vai ser a força dividido pela carga. A gente sabe que força é K vezes Q sobre D quadrado. Isso sobre o valor da carga Q, né? Se eu corto Q com Q, sobra para mim só Q, sobra só K vezes Q sobre D quadrado. Então, o campo elétrico vai ser constante eletrostática vezes o Qzão dividido pela distância ao quadrado, né? Então, o campo elétrico num ponto distante de uma carga Q, uma distância D, vai ser a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela essa distância ao quadrado. Beleza? Bom, pessoal, essa aula, assim, ela é bastante simples no quesito de visualização, né? Então, por isso que eu trouxe esses slides. Então, vocês podem voltar para visualizar melhor como o campo elétrico ele se forma ao redor de uma carga pontiforme, tá? E aí a gente tem infinitas configurações, né? Dependendo da intensidade da carga, do tipo de carga, se é uma carga positiva com uma carga negativa junto, e assim sucessivamente, beleza? Ademais, pessoal, vou deixar para vocês aí uma tarefa e também uma indicação de algum site que você pode brincar com essas cargas de maneira a visualizar esse fenômeno, beleza? Até mais, pessoal!